Hora de Vinícius Pacheco aqui com a gente. Ele está chegando para falar de Brasileirão, com destaques inclusive para duas goleadas. De um lado, o Flamengo, que goleou o Juventude por 6-0. Põe goleada nisso. Do outro lado, o Grêmio, que perdeu de goleada. Inclusive, com direito à demissão do técnico e tudo mais. Mirassol emplacou 4-1 no tricolor gaúcho. Só que os detalhes, gente, é com ele, Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. É aquilo que a gente fala, né? Chega o período de Páscoa e normalmente o pessoal já vai ganhando chocolate desde cedo. E foi isso que aconteceu com o Grêmio. Tomou um chocolate, uma goleada e um show de bola do Mirassol e um péssimo futebol apresentado pelo Grêmio. Perdendo de 4-1, essa que já não era uma fase boa do Grêmio, ficou ainda pior. E a gente confere agora os gols, porque o primeiro gol foi marcado pelo Daniel Borges. Esse golaço aí de fora da área, acertou um belo chute, marcando 1-0 para o Mirassol. O Grêmio teve a seu favor um pênalti marcado, mas após a revisão do VAR, o juiz foi lá conferir na telinha, ele entendeu que isto não foi um pênalti e, de fato, forçou a barra ali o atacante do Grêmio. Na sequência, o Mirassol teve um pênalti a favor, marcado em cima do Gabriel. O Volpi fez falta dentro da área e Reinaldo, ex-Grêmio, fez de pênalti. Na sequência, ele fez também de falta, bela cobrança de falta feita pelo Reinaldo e fazendo então 3-0 para o Mirassol. O Bright White, ele que tem nome aí de esponja, né? A gente costuma falar, fez aí o gol do Grêmio para diminuindo aí o resultado. Na sequência, o Mirassol fez o quarto gol do Mirassol, complicando ainda mais a vida do tricolor gaúcho e acabou culminando na demissão do técnico Gustavo Quinteiros. Entre os favoritos para assumir o comando do Grêmio está o Mano Menezes, que já iniciou algumas conversas ali com a diretoria do Grêmio. Não era um dia para os gaúchos, tanto é que o Juventude perdeu de 6-0 e a gente confere o primeiro gol da goleada, cobrança de falta do Arrascaeta e o Pulgar converteu para o Flamengo. O Plata fez o segundo gol do rubro-negro. Na sequência, parece que é um reprise do primeiro gol, mas é o terceiro gol do Flamengo com o Danilo de cabeça. O quarto gol veio com o Arrascaeta, nesse belo lance, dominou com a perna, chutou com a outra, apenas 2 toques, fazendo 4-0. E após 7 meses, voltou o Pedro, o artilheiro Pedro da seleção brasileira do Flamengo, marcou o quinto, depois ele sofreu o pênalti e bateu. Perdeu, mas no rebote fez o sexto gol para o Flamengo. Esse jogo que também foi marcado pelos protestos da torcida referente ao valor dos ingressos que atualmente a diretoria do Flamengo vem praticando. Na sequência, como eu falei, não era o dia dos gaúchos, o Internacional, após 17 jogos sem perder, acabou a invencibilidade. Perdeu para o Palmeiras, 1-0, placar magrinho, mas faz toda a diferença para o Palmeiras, que conseguiu 3 pontos difíceis lá no Beira-Rio. E a gente confere agora o gol que foi marcado pelo Facundo Torres, cruzamento para a grande área, ele sozinho fez aí o único gol da partida, 1-0 para o Palmeiras. Falando em fase difícil, a gente falou de uma fase difícil ali do Grêmio. Quem não vive um bom momento também, pelo menos no Brasileirão, é o Corinthians, que ontem perdeu em casa para o Fluminense. E a gente confere agora porque o René fez o primeiro gol da partida, ele que é lateral esquerdo e fez esse gol aí de fora da área com a perna direita, 1-0 para o Fluminense. O Fluminense sofreu o pênalti que foi convertido pelo John Arias. Aí a marcação foi conferida também no VAR e o John Arias fez o segundo gol da partida e aí aumentando ainda mais a crise no Corinthians, que culminou também na segunda demissão de treinadores. Na mesma noite, o Ramon Dias foi demitido. Entre os favoritos para assumir o comando do Timão está Dorival Júnior. E a gente continua falando de Brasileirão porque Botafogo e São Paulo se enfrentaram na casa do Botafogo e ficou no empate com algumas polêmicas. E a gente confere agora porque o Ferreirinha fez esse golaço aí, ó, mandou na gaveta. E aí o Savarino ficou com inveja e fez igual o Ferreirinha. Depois o Botafogo teve esse pênalti aí, revisado pelo VAR, e foi anulado. O juizão em campo tinha entendido que foi pênalti, o VAR chamou e foi anulado. O São Paulo fez
que seria o segundo gol, mas após a revisão do VAR também foi marcado o impedimento. Valendo mesmo, quem fez o gol foi ele, o André Silva, marcando aí para o São Paulo, e já no finalzinho de jogo, aos 38 minutos, Igor Jesus deixou tudo igual, 2-2, Botafogo e São Paulo. Já na reestreia, vamos dizer assim, como titular, Neymar voltando em campo no duelo entre Hulk e Neymar. Olha, não dá para dizer que nenhum dos dois se deu bem, porque o Neymar saiu de campo lesionado, novamente uma lesão na coxa, e o Hulk perdeu. E a gente confere agora, porque o Santos venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Zé Ivaldo, uma bomba, aproveitando ali uma sobra após a cobrança de escanteio, e valeu até provocação, imitando a galinha, que, lembrando, né, o escudo do... Aí o segundo gol do Santos foi marcado pelo Álvaro, e aí a gente vê o choro do Neymar, que saiu lesionado após tanto tempo. Lembrando que o Neymar, em toda a sua carreira, se a gente for contar o tempo que ele tem parado com as lesões, soma-se a 4 anos parado. Somando todo o tempo, fica 1 ano, fica 2 meses, 3 meses, lesões que variam do tornozelo, e agora novamente incomodando ele a lesão na coxa. Bragantino venceu fora de casa o Sport. A gente confere agora o único gol da partida com Juninho Capixaba, aproveitando a sobra, e fez aí o único gol da partida, Juninho Capixaba. O Sport também teve um pênalti anulado, noite de anular pênaltis, né? Aí o juizão entendeu que não foi mão após a revisão no VAR, e a torcida do Sport ficou na bronca, mas ficou assim, 1-0 para o Bragantino. Quem venceu em casa foi o Vitória, e a gente confere agora o gol do Janderson, marcado após o cruzamento para a grande área. Ele fez de cabeça, 1-0 para o Vitória. O Fortaleza foi buscar o empate com o Diogo Barbosa, fazendo 1-1 para o Fortaleza. O Fortaleza até chegou a fazer o segundo gol com o Eros, mas foi marcado o impedimento, e a gente confere aí na imagem, bem marcado o impedimento. Mas quem fez para valer mesmo foi o Mateuzinho, deixando o Vitória na frente de novo, 2-1 para o Vitória em cima do Fortaleza. Lembrando que na terça-feira também teve jogo na rodada Brasileirão, um jogo apenas, o Ceará venceu por 2-1 o Vasco. E hoje, às 9h30 da noite, se enfrentam Cruzeiro e Bahia. Passado todos os resultados, a gente confere como está nesse momento a tabela do Brasileirão. Flamengo liderando com 10 pontos, na sequência vem o Palmeiras, critério de desempate está o saldo de gols. Fluminense vem na sequência com 9 pontos, Ceará e Bragantino com 7 pontos, Vasco e Juventude com 6 pontos, Mirassol, Internacional e Botafogo com 5 pontos, e aí a gente vira a tabela, e aí na sequência o último com 5 pontos seria o Fortaleza na 11ª colocação. Santos, Corinthians, Vitória e Cruzeiro e São Paulo, todos eles com 4 pontos, e aí a preocupação nesse momento, o Grêmio com 3 pontos, seria hoje a zona de rebaixamento, mas a gente sabe, claro, tem muito campeonato ainda pela frente. Bahia com 3 pontos, Atlético Mineiro, e aí vale uma ressalva também, apenas com 2 pontos, e o Sport. E abrindo a ressalva com relação ao Atlético Mineiro, ele que é colocado como um dos favoritos desse campeonato brasileiro, junto ali com o Palmeiras, com o Internacional, Flamengo, e nesse momento não vem apresentando um bom futebol, né? Que a gente vê agora nesse momento, né, ali na zona de rebaixamento, e perdendo jogos importantes e apresentando um mau futebol até aqui.